Bom, pessoal, vou mostrar para vocês como se efetua aí o cálculo de uma poligonal topográfica fechada por caminhamento, tá? Então cálculo de poligonal fechada por caminhamento. Vamos pensar o seguinte, olha só, para facilitar as contas aqui, né? Representar aqui um azimuth, tá? Direção do norte. Para facilitar aqui esse norte, eu vou colocar norte magnético, tem que colocar a data, tá? Vou colocar 11/4/2019. Então, eu tenho que ver o seguinte: esse caminhamento foi feito no sentido horário ou anti-horário? Você escolhe, tanto faz. O importante, né, é que o ângulo seja horário, tá? Para facilitar aqui o entendimento. Ah, poderia ser anti-horário? Poderia, mas vamos trabalhar com os ângulos no sentido horário, que é o que normalmente as pessoas utilizam. Então, vamos supor aqui que o caminhamento ocorreu no sentido horário. Então, 1, 2, 3. Então, olha só, se o caminhamento no sentido horário, eu tenho o azimuth, tá? Do alinhamento 1, 2. Então, tem o azimuth do alinhamento 1, 2, tá? Azimuth magnético. Agora, olha só, estação 1, como que eu executo? Estação 1, ré em 3, vante em 2. Medir a distância horizontal, de 1 para 2, ângulo horizontal. Aí depois eu vou para o quê? Para a estação 2. Estação 2, faço ré em 1, vante em 3. Então, origem aqui, neste alinhamento, destino aqui para o alinhamento 2, 3. Medir a distância, então coloco aqui a distância de 1 para 2, né? Coloco aqui a distância de 2 para 3 e medir esse ângulo alfa também. Vou colocar aqui, ó, alfa 3, 1, 2. Aqui alfa 1, 2, 3. Depois eu vim aqui para a estação 3, fiz a ré em 2, vante em 1. Medir este ângulo horário. Para acrescentar aqui, pessoal, olha só, para já deixar um caminho pronto para o cálculo das irradiações, eu já vou acrescentar aqui um ponto irradiado, tá? Vamos supor que esse daqui seja o primeiro ponto irradiado da estação 3, eu vou chamar de 3.1, que pode ser, por exemplo, uma árvore. Tá? Então, fiz a irradiação do ponto 3, tem a distância de 3 para 3.1. Qual o ângulo horizontal? Este ângulo daqui, ó. Tá? Então, olha só, no cálculo da poligonal, o que eu quero? Eu realizei as observações em campo. E essas observações, né, podem conter erros, né? Supondo aí que os erros grosseiros e sistemáticos tenham sido eliminados, só sobram o quê? Sobram os erros aleatórios. Então, a primeira coisa, olha só, que eu vou fazer no cálculo de uma poligonal topográfica é verificar o erro angular, né? Então, só que eu mostrei para vocês em vídeo anterior que eu posso calcular esse erro angular de duas formas, ou considerando os ângulos horizontais medidos, né, os ângulos do triângulo, ou por meio do azimuth, né? Tem essas duas formas, o resultado é o mesmo, então fica a critério aí do usuário escolher um método específico. Eu vou fazer aqui pelo método aqui, onde eu distribuo o erro angular nos ângulos medidos, tá? Então, a primeira coisa, olha só, vou colocar aqui, ó, passo 1, cálculo do erro angular. Então, olha só, os ângulos externos, detalhe, olha só, para calcular
o erro angular, eu só considero os ângulos da poligonal fechada, não considero o ângulo da irradiação. Irradiação a gente não corrige diretamente, tá? Então, olha só, eu já mostrei anteriormente que a somatória dos ângulos externos tem que ser igual ao que? 180, que multiplica n mais 2, onde n é o número de lados ou de vértices. Então, olha só, se eu tenho que essa somatória aqui tem que ser igual a 180, que multiplica, no caso, 3 mais 2, se eu somar esses ângulos medidos, deveria ser igual, né, a este valor. Como não é, eu tenho um erro angular. Então, olha só, eu tenho que o erro angular, tá? Vou colocar aqui, ó, erro angular. Ele vai ser igual somatório do que? Dos alfas medidos menos o que? 180, que multiplica n. N é o número de lados. Então, são 3 lados. Então, 3 mais 2. Mais por quê? Porque é ângulo externo. Se fosse ângulo interno, seria menos, tá? Então, olha só. Se eu pegar os alfas medidos, né, externos, olha só. Alfa 3, 1, 2. Alfa 1, 2, 3. Alfa 2, 3, 1. Aqui, alfa 2, 3, 3.1. Na verdade, eu vou somar, olha só, alfa 3, 1, 2, mais alfa 1, 2, 3, mais alfa 2, 3, 1. Né? Esses são os ângulos medidos. Então, olha só, o erro angular vai ser igual a alfa 3, 1, 2, mais alfa 1, 2, 3, mais alfa 2, 3, 1, menos o que? 180, que multiplica 5. Então, o erro angular, nesse caso, vai ser o que? Alfa 3, 1, 2, mais alfa 1, 2, 3, mais alfa 2, 3, 1, menos o que? 900 graus. Né? Essa diferença é o erro angular. Tá? Só que você vai ter que verificar se esse erro angular é maior que uma tolerância estabelecida. Tá? A tolerância estabelecida, né, vários autores abordam vários tipos de tolerância, várias formas de calcular a tolerância. Uma delas, eu vou ter que verificar o seguinte, olha só, esse erro angular é menor que uma tolerância estabelecida? É. Se for, eu vou poder realizar a distribuição do erro angular cometido. Se esse erro angular for maior que a tolerância estabelecida, você vai ter que retornar ao campo e refazer as medições angulares, tá? Então, olha só, a tolerância para o erro angular. Essa tolerância, olha só, a gente vai chamar aqui de T, tá? Tolerância aqui, olha só, EA, tolerância do erro angular, vai ser igual a 1B, tá? Vezes o raiz de N. O B, olha só, ele varia de acordo com a classe do levantamento, tá? E vocês poderão verificar essas classes de levantamento de acordo com a NBR 13133 de 94. Então, olha só, o B, função da classe da poligonal, tá? Vai consultar aqui, olha só, poderia consultar, por exemplo, a NBR 13133 de 94, tá? O N é o número de vértices, tá? Então, por exemplo, para uma classe 4P, por exemplo, o B vale 40 segundos, né? Então, para classe 4P, eu tenho que B vale 40 segundos,
tá? Então, por exemplo, a tolerância, né? A tolerância, tá? A tolerância para o erro angular seria 40 segundos vezes raiz de quem? De n. N é o número de vértices, então raiz de 3. Então, eu tenho uma tolerância, fazendo as contas, de 40, por exemplo, 40 segundos, 0 grau, 0 minuto, 40 segundos, vezes o que? Raiz de 3. Então, daria 0 grau, 1 minuto, 9,28 segundos. Então, olha só, pessoal. O que acontece aqui? Se o meu erro angular for menor que a tolerância, ok, eu posso realizar distribuição do erro angular ou a compensação do erro angular, né, que eu cometi na poligonal, né, na medição. Então, olha só, se o erro angular, né, se o erro angular for menor que a tolerância do erro angular, ok, olha só, posso realizar o que? A correção dos ângulos horizontais medidos, ou a distribuição do erro angular. Essa distribuição eu vou fazer de forma homogênea, ou seja, eu vou distribuir o erro igualmente em todos os ângulos da poligonal, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Olha só, eu vou colocar distribuição como ponto 2, distribuição do erro angular, tá? Distribuição do erro angular. Vocês vão ter que verificar o seguinte, olha. Este erro angular, ele pode ser positivo ou negativo, tá? Ele vai ser positivo quando a soma desses ângulos externos, né, da poligonal forem maior que 900 graus. Então, o que eu teria que fazer para atingir 900? Eu teria que diminuir o valor. Então, olha só, a correção tem o sinal contrário ao erro cometido. Então, a correção do erro angular vai ser o que? Do erro angular, tá? A correção a ser aplicada aqui em cada ângulo, eu vou colocar aqui, ó, só para facilitar, tá? Vai ser o que? Menos, porque a correção tem o sinal contrário ao erro. Vai ser o que? Menos o erro angular dividido por n. O mesmo n que eu utilizei aqui, que é o número de lados. Vou colocar aqui, olha só, n. Só eu coloquei aquela, depende da classe da poligonal. Então aqui eu vou colocar aqui, olha só, n, número de lados, tá? Ou vértices da poligonal, número de lados. Então, a correção vai ser aplicada de forma homogênea, né, nos ângulos. Então, a correção, né, vou colocar correção, né, ou distribuição do erro angular, é obtido com essa forma. Na 3, olha só, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o que? Cálculo dos ângulos horizontais corrigidos. Então, veja bem, olha só. O alfa 3, 1, 2 corrigido, vou chamar de Czinho, vai ser igual o alfa 3, 1, 2 lido, que é o que eu medi, tá? Vou colocar aqui, ó, CO de corrigido e lido, mais o que? A correção do erro angular. Porque, olha só, se eu tivesse errado, se aqui tivesse dado aqui 903 graus, né? Então seria 3 graus. Então, menos 3 graus dividido por 3 daria menos 1 grau. Então, olha só, o ângulo lido mais com menos daria menos.
né? Então eu teria o ângulo horizontal corrigido. Então alfa 1, 2, 3 corrigido seria igual que alfa 1, 2, 3 lido mais a correção do erro angular. Se eu tivesse aqui o alfa, né, 2, 3, 1 corrigido, vai ser igual ao alfa 2, 3, 1 lido mais a correção do erro angular. Certo? Então, olha só, eu corrigi os ângulos da poligonal. Agora eu posso fazer o quê? Calcular os meus azimuts. Quando eu for calcular os meus azimuts, como não tem um erro angular mais, porque quando você somar esses ângulos daqui, olha só, alfa 3, 1, 2 corrigido, mais alfa 1, 2, 3 corrigido, mais alfa 2, 3, 1 corrigido, o valor, essa soma aqui, será igual a 900 graus. Tá? Se tiver dado um valor diferente, é porque tem erro de conta. Ok? Então, o próximo passo é, se vocês se fossem realizar a distribuição do erro angular nos azimuts, a distribuição seria de forma cumulativa, tá? Porque, veja bem, olha só, para calcular o azimute de 2 para 3, eu precisei o azimute de 1 para 2. Para calcular o azimute de 3 para 1, eu precisei do azimute de 1 para 2 mais do azimute de 2 para 3. Então aí já teria que aplicar duas correções, ou seja, duas vezes a correção do erro angular. Tá? Então o próximo passo é o que? Cálculo dos azimutes. Tá? Cálculo dos azimutes. Como que eu calcularia? Olha só, o azimute inicial eu tenho, que é de 1 para 2. Eu tenho que calcular o seguinte, azimute, tá? Magnético de 2 para 3. Vai ser igual o quê? Azimute de 2 para 3 é igual ao azimute do alinhamento anterior. Então, azimute magnético 1 para 2, mais o que? Alfa 1, 2, 3. Se essa soma for menor que 180, eu somo 180. Se essa soma for maior que 180 e menor que 540, eu subtraio 180 graus. Se essa soma for maior que 540, eu subtraio 540 graus. Então, pessoal, olha só, quem tiver com dúvida nisso, dê uma olhada, procure aí um vídeo sobre cálculo de azimute que tem explicadinho isso lá, tá? Então, olha só, eu tenho que colocar aqui, ó, mais análise. O azimute de 3 para 1 magnético vai ser igual ao que? Azimute de 2 para 3, azimute de 3 para 1. É igual ao azimute do alinhamento anterior, 2, 3. Magnético mais o que? Alfa o que? Azimute de 3 para 1. Então, alfa 2, 3, 1. Mais análise. Só que, olha só, esse alfa aqui não é o alfa lido em campo, é o alfa corrigido. Então, tem que colocar aqui, ó, corrigido. Porque se eu fizer o cálculo dos azimutes considerando os ângulos medidos, os ângulos lidos em campo, o erro angular será detectado aqui quando eu confrontar o azimute de 1 para 2, que eu vou calcular por último, com o azimute lido, né, que a gente já viu isso também. Então, o azimute, por fim, magnético, olha só, de 1 para 2, aí eu vou colocar aqui, ó, tá? Calc, de calcular. Vai ter que ser igual ao quê? Azimute de 1 para 2 é igual ao azimute do alinhamento anterior. Azimute de 3 para 1, tá? Magnético, mais alfa 3, 1, 2 corrigido, mais análise. Tá? Vocês vão verificar que o azimute 1 para 2 magnético, olha só, lido, vai ser igual ao azimute de 1 para 2 magnético calculado. Por que que isso vai ocorrer? Porque a gente já realizou a distribuição do erro angular nos ângulos medidos.
ok? Então este é o procedimento, tá? No próximo vídeo a gente vai dar sequência no cálculo das coordenadas relativas, cálculo do erro linear, precisão, comparação do erro linear com uma tolerância e distribuição do erro linear, utilizando o método de Baldwin.